O devorador da lua, com um gesto grandioso e olhos brilhando de poder sombrio, invoca a transformação que irá moldar a aldeia do Círculo Negro à sua imagem. O chão treme e racha enquanto uma força invisível, mas palpável, começa a distorcer e remodelar a terra. De cada canto da aldeia, estruturas começam a desmoronar, seus materiais sendo puxados por uma força irresistível em direção ao centro. A madeira, a pedra, o barro se erguem do solo, retorcendo-se e modelando-se como se fossem feitos de argila maleável. As casas simples e as cabanas rústicas são desfeitas e reorganizadas, seus componentes fluindo como um rio de matéria, convergindo para formar uma pirâmide imponente. A base da pirâmide é vasta, cobrindo a extensão da aldeia. Os blocos de pedra negra, polidos até refletirem a luz da lua, como espelhos sombrios, se empilham com precisão geométrica. Cada bloco parece encaixar-se perfeitamente, como se fossem peças de um quebra-cabeça místico, reforçando a sensação de poder absoluto que emana da estrutura. À medida que a pirâmide cresce, níveis e plataformas começam a se formar, cada uma adornada com símbolos esculpidos nas pedras. Esses símbolos brilham com uma luz tênue e às vezes pulsante, carregados de uma energia que parece vibrar com a própria essência do devorador da lua. Escadas sinuosas e rampas íngremes conectam os níveis, oferecendo um caminho ascendente em direção ao ápice. No topo da pirâmide, um vasto terraço se abre. É ali que os aposentos do devorador da lua são estabelecidos. A entrada é guardada por colunas majestosas, entalhadas com figuras místicas e bestas sombrias, que relembram os habitantes sombrios da Umbra, sentinelas eternas da morada do seu mestre. Portas de obsidiana incrustadas com pedras preciosas, retiradas das profundezas do solo, se abrem para revelar um interior opulento e sinistro. Os aposentos são vastos e decorados com as peles de animais que um dia foram os troféus de caça do Círculo Negro. Há pinturas nas peles que narram as histórias de conquista e poder dos guerreiros, até chegar aquele momento. O chão é coberto por tapetes de peles exóticas, macios aos pés, enquanto algumas paredes são adornadas com armas de caça e batalha. No centro da sala principal, um trono de obsidiana ergue-se imponente, incrustado com gemas que brilham como estrelas negras. Este é o assento do devorador da lua, o centro do seu domínio. Janelas altas e largas permitem que a luz da lua entre, banhando o trono e seus arredores em um brilho etéreo e inquietante. O ar dentro da pirâmide está carregado de um frio sobrenatural, uma presença quase tangível da escuridão que o devorador da lua traz consigo. Ecoando pelos corredores e câmaras há um sussurro constante, como uma canção das sombras que parece evocar e homenagear o poder absoluto do Senhor da Pirâmide. Com a transformação completa, a aldeia do Círculo Negro deixou de ser um simples assentamento e tornou-se um monumento de poder e terror. Uma fortaleza piramidal que reflete a essência do Devorador da Lua. Com o último gesto grandioso, ele faz com que a pirâmide inteira seja envolta em uma luz radiante. A estrutura antes sombria e imponente começa a brilhar com um branco puro e celestial. Os blocos de pedra negra agora reluzem, como se fossem feitos de mármore imaculado, irradiando uma beleza etérea e uma pureza quase divina. O exterior da pirâmide, agora revestido dessa nova luz, resplandece sob o céu noturno, contrastando drasticamente com a escuridão ao redor. A luz da lua é refletida na superfície branca, criando um espetáculo de brilho e reflexos que parecem dançar na noite. Esse brilho, porém, é apenas uma parte da dualidade do Devorador da Lua.
um ser que caminha entre a luz e a escuridão. Apesar da transformação exterior, o interior da pirâmide mantém sua essência sinistra e opressiva. Ao adentrar, a transição é abrupta. A luminosidade exterior é substituída por um ambiente sombrio e carregado de um frio sobrenatural. As paredes internas, ainda decoradas com símbolos e tapeçarias de conquistas sombrias, parecem absorver a luz, criando sombras profundas que se arrastam pelos corredores. Os aposentos do Devorador da Lua no topo da pirâmide permanecem majestoso, mas com uma opressão palpável. O trono de obsidiana, agora mais imponente, contra o pano de fundo branco, parece ainda mais poderoso e ameaçador. A luz que entra pelas janelas largas não é suficiente para dissipar a escuridão que permeia o espaço. Esse contraste entre o exterior celestial e o interior sombrio reflete perfeitamente a dualidade do Devorador da Lua. Por fora, ele pode exibir uma beleza serena e radiante, semelhante ao leão branco alado, sua fera metamórfica. Mas por dentro ele continua a ser um ser de trevas. Sua essência está particularmente ligada à escuridão e ao poder opressor. O próprio Devorador da Lua, ao sentar-se em seu trono, é um reflexo vivo dessa dualidade. Sua aparência majestosa e bela, com um brilho quase angelical, contrasta com a aura de maldade e poder sombrio que emana dele. Seus olhos de um azul intenso e gélido observam tudo, com uma intensidade que parece perfurar a alma. Essa pirâmide, portanto, não é apenas uma estrutura, é um símbolo da natureza complexa e dual do Devorador da Lua. Um ser que representa a fusão entre a luz e a escuridão, um equilíbrio frágil entre os dois extremos. E assim a aldeia do Círculo Negro é transformada em um monumento a essa dualidade, um lembrete constante do poder e da complexidade de seu senhor. A transformação da aldeia do Círculo Negro em uma pirâmide imponente e celestial não passa despercebida. O impacto desse movimento reverbera por toda a região, afetando tanto o mundo físico quanto o espiritual. As aldeias distantes sentem a mudança de forma sutil, como um tremor na terra e uma agitação no ar, um sussurro de alerta. Entretanto, para os moradores de Acancó, os Uerequetes, a sensação é muito mais intensa e terrível. Eles são os adversários diretos do Devorador da Lua, e a formação daquele monumento imponente envia ondas de energia que ressoam profundamente em suas almas. Os Uerequetes, sensíveis às mudanças nas energias ao seu redor, sentem o chão tremer sob seus pés, como se a própria terra estivesse se contorcendo em resposta à presença maligna que se consolidava. O ar ao redor de Acancó fica denso, carregado com uma eletricidade opressiva, que faz os pelos de seus corpos se arrepiarem e seus instintos gritarem em alerta. Dentro de suas moradas e nos campos de treinamento, os guerreiros Uerequetes param, sentindo a intensidade do poder que emana da nova pirâmide. Seus corações batem mais rápido, não apenas pelo temor do que está por vir, mas também pela urgência de se preparar para o confronto inevitável. Eles sabem que essa transformação é um sinal, um aviso de que o Devorador da Lua está se fortalecendo e que a batalha que se aproxima será decisiva. Os mais velhos e os xamãs sábios, nas tradições e na magia dos Uerequetes, se reúnem em círculos para consultar os espíritos e entender melhor o que esse monumento representa. E Itzel é tirada de sua meditação para presidir nessas reuniões, por conta de sua ligação direta com Gaia e Ailê. As visões que recebem são sombrias e opressivas, refletindo a dualidade do Devorador da Lua, uma beleza radiante mascarando uma escuridão profunda e perigosa. Mas cabe a Itzel interpretar de maneira sábia as visões. As crianças de Acancó, mesmo sem compreender completamente a gravidade da situação,
Sentem o medo e a tensão dos adultos ao seu redor. As mães e anciãs tentam acalmá-las, mas a atmosfera carregada torna impossível esconder a verdade. Ailén, o Celestino, que ainda estava na floresta com Amara, sente aquele poder que se espalha pela floresta. Como pai e guia dos Uerequetes, sente a intensidade do poder inimigo, com uma clareza dolorosa. Ele sabe que a transformação da pirâmide não é apenas uma demonstração de força, mas um desafio direto. Kalash, com a determinação e coragem que sempre a caracterizam, encara o Devorador da Lua, seus olhos ardendo de questionamento e desconfiança. Ela ergue a voz forte e firme, desafiando o ser poderoso à sua frente. Por que deixou a mulher viva? Ela, uma guerreira metamorfa, por que não devorou como fez com seus companheiros? Seu objetivo aqui é destruir a criação de Gaia e espalhar o caos na Terra. O que te impediu de completar sua missão? O Devorador da Lua, imponente em sua nova morada no topo da pirâmide, lança um olhar frio e intimidante para Kalash. Seus olhos de um azul profundo fixam-se nela, que habita o corpo do xamã, com uma intensidade que faria qualquer um tremer. A afronta em suas palavras é clara, e ele se levanta lentamente de seu trono, cada movimento carregado de um poder esmagador. Que audácia, Kalash! Ele exclama, sua voz reverberando pelas paredes da câmara. Ousa questionar minhas ações? Eu sou o Devorador da Lua, conheço meu propósito e meu poder. Não tem direito de interrogar minhas decisões. Kalash, embora assustada, mantém sua postura, seus punhos cerrados ao lado do corpo. O Devorador da Lua dá um passo à frente, aproximando-se dela, sua presença dominando o espaço. Se eu escolhi poupar a mulher, isso não é algo que você deva compreender ou questionar. Minhas razões são minhas e você é uma mera serva. Não tem autoridade para me questionar. Ele fica em silêncio, com o olhar perdido no nada. Mas por detrás de sua fachada implacável, a mente do Devorador da Lua é assaltada por lembranças de Amara. A fragilidade e a beleza dela, que em meio à dor e à perda, ainda mantinham a dignidade inabalável, deixaram uma marca em seu ser. O olhar dela, cheio de medo, mas também de uma força inesperada, permanece gravado em sua memória. Ele se lembra do momento em que a conduziu para fora dos limites da aldeia do Círculo Negro. A surpresa em seus olhos, quando percebeu que não seria morta. Algo dentro dele, algo desconhecido e perturbador, reagiu a essa visão. Uma emoção que ele não reconhecia e que o desconcertava profundamente. Esse pensamento incomoda o Devorador da Lua, trazendo uma leve, mas inegável rachadura em sua autossuficiência. No fundo de sua mente sombria, a imagem de Amara e o impacto que ela teve sobre ele continuam a ressoar, plantando uma semente de dúvida que ele luta para suprimir. Ele volta a encarar Kalash, recuperando sua compostura fria e autoritária. Lembre-se, Kalash, que o verdadeiro poder reside na compreensão dos mistérios do próprio ser. E eu, agora mais do que nunca, sei exatamente quem sou e do que sou capaz. Com isso, ele dá meia volta, encerrando a conversa. Mas a lembrança de Amara permanece, uma presença inquietante que ele não consegue apagar completamente de sua mente.